Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos falar um pouco da redução de ordem. Apesar do nome redução de ordem, o jeito que a gente vai fazer aqui é essencialmente aplicar a fórmula, que diz o seguinte, então vai ficar um pouco escondido esse nome redução de ordem. Então, a ideia é o seguinte, suponha que nós temos uma EDO homogênea e temos de alguma forma, via inspeção, via algum método, encontramos a solução φ1, uma das soluções. E a gente sabe que a solução geral é y igual a C1 φ1 mais C2 φ2, em que o φ2 é uma função em que o Wronskiano entre φ1 e φ2 é diferente de zero, né? Então a questão é, como que eu acho esse φ2 baseado que eu tenho a φ1 e a EDO? Uma das ideias é usar a fórmula de Abel, que diz o seguinte, esse aqui da esquerda é o Wronskiano de φ1, φ2, né? Então, deixa eu só escrever aqui, ó, Wronskiano de φ1, φ2. E a gente sabe que existe um C tal que φ1, φ2' menos φ1' vezes φ2, que é o determinante, é igual a C vezes exponencial de menos integral de p de x dx, em que o p é essa função aqui. Então, repara que eu já estou escrevendo na forma normal. Aqui temos um 1. Então, o que acontece é o seguinte. A ideia, a filosofia que a gente tem que pensar é o seguinte. Se nós temos o φ1 e o φ2, então temos o C. Só que agora vamos pensar o contrário. Se temos o φ1 e o C, vamos dizer assim, ou seja, escolho um C, então eu vou ter que ter um φ2. Uma maneira de normalizar isso, vou falar qual é o truque, é escolher o C igual a menos 1. Por quê? Porque o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa igualdade aqui toda e dividir por φ1 ao quadrado, pegar essa igualdade aqui toda, dividir por φ1 ao quadrado, né? Tá? E a ideia é que nós temos uma EDO linear em relação a φ2. E tendo uma EDO linear em relação a φ2, o que nós temos, na verdade, é essa continha aqui, ó. φ2 sobre φ1 linha, ou seja, é diferença do quociente, derivado do primeiro vezes o segundo, vezes a derivada do segundo vezes o primeiro. Só que, vamos dizer, do jeito que está aqui, não tá, a fórmula está com o sinal contrário, por isso aquele menos, e por isso que eu escolhi o C igual a menos 1. E isso aqui vai ser igual a exponencial de, tem um menos aqui, da integral de p de x dx dividido por φ1 ao quadrado. E aqui o que a gente vai fazer é, essencialmente, a φ2. Bom, se é linha, a gente vai ter que integrar exponencial de menos a integral de p de x dx é dividido por φ1 ao quadrado e depois todo mundo multiplica por φ1. E isso acabou. Tá? Então, o que acontece é que, pelas contas que a gente fez, o Wronskiano de φ1 e φ2, né? Isso aqui vai ser igual a exponencial de menos integral de p de x dx, que é diferente de zero. Então, nós temos a segunda solução. Uma não é múltiplo da outra por uma constante. Então, o que nós temos com isso aqui tudo? Olha, então temos essa fórmula. Então, deixa eu apagar isso aqui que não interessa. Então, o que nós temos é essa fórmula aqui. Opa, deixa eu fazer direitinho aqui. Essa fórmula, então, olha o procedimento que a gente tem que fazer. Primeiro, reconhecer o p de x. Então, vamos fazer aqui todas essas contas. Então, vamos lembrar quando a gente tem um caso em que a raiz, a equação característica de uma EDO com coeficientes constantes, ela tem a multiplicidade. Então, o que a gente quer encontrar é que a segunda solução é x vezes exponencial de x. Então, olha como que a gente faz a continha. Bem, primeiramente, a gente sabe que o p de x está na forma normal. Então, lembra que aqui nós temos o coeficiente 1. Então, nós temos que o p de x é igual a menos 2. Então, o que implica que a exponencial de menos a integral de p de x dx, que a gente vai ter que calcular, é exatamente exponencial de 2x. Então, daqui nós temos o seguinte, a exponencial de menos a integral de p de x dx dividido por φ1 ao quadrado, essa aqui é a função constante 1. E daqui nós temos o seguinte, o φ2 de x vai ser igual a o φ1
vezes a integral de 1 dx, que é exatamente x vezes exponencial de x. Professor, precisa botar as constantes? Não, porque as constantes vai ser, vamos dizer, refeitas depois, olha só. Então, a solução geral é exatamente, olha, C1 exponencial, opa, deixa eu botar em outra cor, C1 exponencial de x mais C2 x exponencial de x. E acabou. As constantes que a gente omitiu aqui e aqui, ela é recuperada no final. A gente só precisa encontrar a outra solução que seja, em que o Wronskiano é diferente de zero. O exemplo 2, esse submete a equação de Cauchy, olha, que a gente sabe que uma das soluções é o y igual a x, de alguma forma, vamos dizer assim. E a ideia, primeiro, não estamos na forma normal, então não tem que ficar aplicando fórmula assim. A gente tem que passar para a forma normal. Então, para passar para a forma normal, a gente multiplica todo mundo por 1 sobre x ao quadrado. Então, vai dar y' menos 1 sobre x vezes y', mais y sobre x ao quadrado é igual a zero. E note que o p de x é exatamente menos 1 sobre x. Então, se a gente tomar agora, vamos pegar uma função auxiliar, exponencial de menos integral de p de x dx, isso aqui vai ser igual a exponencial de menos ln. Ah, só por curiosidade, vamos trabalhar com x maior que zero, né? Para evitar esses módulos um pouco chatos, vamos dizer assim. Então, vai ser, opa, a integral de 1 sobre x dx, que é igual a exponencial de ln de x, que é igual a x. Tá, então o menos passou para virar mais 1 sobre x, e em integral a gente tem essa expressão aqui toda. Então, nós temos o seguinte, é h de x dividido por φ1 ao quadrado de x, ou se preferir, y1 ao quadrado de x, é igual a x dividido por x ao quadrado, que é exatamente 1 sobre x. E nós temos que φ2 é igual a φ1 de x vezes a integral de 1 sobre x dx. E isso aqui, fazendo todas as continhas, ó, o φ1 de x é o nosso x e 1 sobre x é o ln de x. Novamente, não precisamos se preocupar com mais c, nós temos que solução geral é exatamente C1 x, que é a primeira solução, mais C2 x vezes ln de x. E acabou. Então, basicamente, essas são as ideias. Tendo uma das soluções, então temos automaticamente a segunda, que essencialmente é uma aplicação de fórmula. E, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês.